Vamos chamar lá em Brasília esse breaking news aqui no começo da noite dessa sexta-feira. A Petrobras anunciou a descoberta de indícios de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, ali na costa do estado do Amapá. Esse é o novo capítulo de uma longa novela, começo de uma exploração do combustível na região. Os detalhes com a nossa repórter Luciana Amaral. Boa noite, Luciana. Tudo bem, Caio? Muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. É uma nova fronteira exploratória em termos, então, de petróleo e gás. Por isso, uma notícia tão comemorada pelo governo federal e também pela própria bancada do Amapá no Congresso, por exemplo. Entre eles, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Bem, o que foi, então, exatamente descoberto hoje, né? O que foi anunciado? Que a Petrobras descobriu, então, sinais de petróleo ou gás natural, também podem ser os dois, na formação geológica no local. Esse poço, ele está em águas ultra profundas na bacia da Foz do Amazonas, a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá e a quase 3 quilômetros de profundidade. Por isso, então, já é considerada uma água ultra profunda. Esses sinais vieram de duas fontes, os perfis elétricos feitos no poço e os chamados indicativos em rocha, ou seja, por meio, é claro, de equipamento super especializado e também da análise das amostras da formação rochosa nesse poço no fundo do mar. Agora, vale a gente ressaltar aqui que ainda há muitas dúvidas, ainda não se sabe, por exemplo, quanto de petróleo ou de gás natural existe ali. Por isso, as escavações ali, as perfurações vão continuar para justamente avaliar melhor o tamanho da reserva, a possível quantidade que existe ali, a qualidade do material também, que é fundamental para determinar uma viabilidade econômica ou não. Essa, então, foi uma das primeiras, das várias etapas que ainda são necessárias para, eventualmente, se fazer ali uma exploração comercial na região. Em nota, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que o otimismo em relação à margem equatorial brasileira se confirma hoje. Ela elogiou o trabalho realizado, disse que a Petrobras está comprometida com a recomposição das reservas de petróleo e com a segurança energética do Brasil. Em nota, a Petrobras também afirmou que as operações continuam de forma segura e com respeito ao meio ambiente e às pessoas. Lembrando que houve muita resistência, muita crítica de ambientalistas em relação a essa perfuração, a possíveis danos que poderia causar ao meio ambiente, já que fica ali na Foz do Amazonas, embora seja a 175 quilômetros, por exemplo, da costa do Amapá. E, claro, ao mesmo tempo, defensores da operação, entre eles o próprio ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, eles citam a necessidade de segurança energética e, é claro, todo o dinheiro, recursos que podem ser extraídos a partir de ali. Portanto, então, uma nova fronteira exploratória que dá o primeiro passo mais concreto a partir de agora. Caio, volto contigo. Obrigado, Luciana. Bom trabalho por aí. Roberto Ardengui, qual que é o tamanho e a relevância dessa descoberta? É muito importante, Caio. Boa noite a você, a Thaís e a todos os telespectadores da CNN Brasil. Eu acho que a relevância dessa notícia é a confirmação de uma teoria geológica, né? Até ontem nós não sabíamos realmente se havia ocorrência dos hidrocarbonetos, o petróleo e o gás natural naquela região. Então, a perfuração, ela confirma os modelos geológicos desenvolvidos pelos geólogos da Petrobras, e agora é o momento de você conseguir continuar a perfuração para atingir até vamos dizer assim, o limite do reservatório, de modo que você tenha ideia de quanto petróleo, qual é a coluna de produção de petróleo que você terá, e aí fazer outras perfurações ali em volta para também entender a dimensão, a largura, vamos chamar assim, do reservatório. Além disso, né, como a Luciana falou, esse trabalho que vai continuar vai definir, por exemplo, qual é a característica do reservatório, qual é a porosidade,
se é um reservatório que está sob alta pressão, média pressão, se é mais gás, se é mais petróleo, que tipo de outros componentes a gente pode encontrar lá. Podemos encontrar enxofre, CO2, nitrogênio e outros produtos. Então, tudo isso vai ser agora feito nesse trabalho adicional que vai ser feito pela Petrobras como operadora do bloco. Bom, Daniel, o Roberto já descreve ali os próximos passos, né? Na verdade, até para esclarecer nossa audiência, descobriu-se indícios de petróleo, né? Hidrocarbonetos, pode ser gás, pode ser óleo. Nos próximos dias, a Petrobras deve confirmar, e há um otimismo grande ali, pelo que eu senti nas conversas que eu tive com a empresa, depois desse anúncio. Como você está vendo aí Brasília se preparando? O que tem de próximo passo desse desenvolvimento todo? Bom, vamos lá. Falei há pouco aqui com o Jean Paul Prats, ex-presidente da Petrobras, na primeira metade do governo Lula. O que ele apontou como próximos passos? Nos próximos 2 anos, mais ou menos, furar mais poços para ter toda essa descrição aqui que o Roberto Ardenghy nos contou e fazer a declaração de comercialidade, tornando essas reservas um campo de petróleo. Declaração de comercialidade significa dizer que economicamente é viável produzir em bases regulares. A partir da declaração de comercialidade, você tem 180 dias como prazo para apresentar um plano de desenvolvimento do campo à Petrobras. E uma vez aprovado esse plano, Jean Paul Prats estima em 4 a 5 anos o início da produção. Por quê? Porque tem que encomendar plataformas offshore, colocar tudo em prática para iniciar efetivamente a exploração. Estamos falando ali de, se tudo der certo, 2032, 2033. Parece distante, mas é um calendário que coincide exatamente com o início do declínio da produção atual do Brasil, conforme as projeções oficiais. O pré-sal brasileiro já representa 75%, 80% da produção nacional de petróleo, ainda vai crescer por mais alguns poucos anos, mas nessa fase 2032, 2033, começa a entrar na curva descendente. Ou seja, nós só continuaremos produzindo mais de 4 milhões, 5 milhões de barris de petróleo por dia e estaremos entre os 4, 5 maiores exportadores globais de óleo se repusermos os estoques do pré-sal. E para isso, a margem equatorial é absolutamente decisiva. Thaís, acho que é fundamental aí colocar o que fazer, vamos supor, vamos ser otimistas, né? Que de fato descobrimos é um novo pré-sal, né? Quando a gente conversa com os especialistas. Muito difícil não dar certo. Né? Em número de barris é o equivalente ao que foi a descoberta do pré-sal. E o pré-sal tem a experiência de como foi utilizado, ou não foram utilizados os recursos. O que a gente tem que olhar como a gente trabalhou no pré-sal para não fazer na margem equatorial? A gente tem que, a primeira decisão que a gente tem que tomar é não passar as próximas 2 décadas, que certamente é o período que o petróleo ainda vai ser extremamente necessário no mundo inteiro, recebendo o caminhão de dinheiro que nós vamos receber, como recebemos do pré-sal, e esse dinheiro sair pelo ralo, de alguma forma, né? O dinheiro que a Petrobras recebeu foi reinvestido na sua tecnologia. A Petrobras hoje tem a tecnologia de ponta, de exploração de águas profundas, tem uma capacidade de produção. Não é à toa que ela está do tamanho que ela está hoje, né? Então, não é que todo foi jogado fora. É óbvio que teve toda uma expertise, uma abertura para o mercado internacional de um jeito ou de outro, depois de tantos atropelos com a escolha pelo regime de partilha, conteúdo nacional e tudo mais, né? A pior contaminação que a gente pode ter na gestão dessa exploração é com aquela premissa de o petróleo é nosso, né? E não arrumar as contas públicas. Está aqui um bom exemplo do que uma política fiscal, uma gestão fiscal equivocada pode provocar para ganhos de setores estratégicos como o petróleo, né? Cadê o dinheiro que o pré-sal trouxe para o Brasil? Nós estamos falando de centenas de bilhões de reais. Então, tirando ali os municípios do Rio de Janeiro que enriqueceram de alguma forma, a própria Petrobras que desenvolveu a sua tecnologia, eu não sei onde está o dinheiro, ninguém sabe. Ardenghy,
que a experiência internacional nos aconselha? Eu acho que nos aconselha a gente ter uma boa governança. Acho que a Thaís mencionou um aspecto importante, porque esses recursos que vêm do petróleo são recursos muito vultosos, eles, evidentemente, que podem ser aplicados para a tecnologia, para desenvolver melhorar ainda mais a segurança, a preocupação ambiental, mas também a gente tem que ter ideia da transição energética. Então, se a gente está pensando nisso, nós temos que usar esses recursos para nos prepararmos, né? E aí, quando eu falo prepararmos, são os municípios que hoje dependem muito desses recursos, os próprios estados produtores, para quando esse recurso acabar. Nós estamos falando de um recurso mineral e, por definição, ele tem um prazo para permanecer, né? É como se fosse um veio de ouro que você vai lá, explora, e dali 27, 25 anos ele acaba. E aí, quando acabar, o que vai acontecer? Onde foi aplicado o recurso naquele município para o município se reinventar, como, por exemplo, adotar outras orientações econômicas, outros setores, incentivar eventualmente alguma coisa que tenha também a vocação para aquele município, que quando acabar o petróleo, aquele dinheiro, vamos chamar assim, fácil, você tenha também o município preparado para superar esse momento. Então, a gente precisa realmente de uma preocupação grande com a boa governança, com o uso correto desses recursos. A lei, Caio, ela já nesse sentido, ela tem definições e determinações nesse sentido. Mas muitas vezes, né, o diabo mora nos detalhes, é no dia a dia do uso do recurso que está, muitas vezes, os problemas. Daniel, Brasília tem um plano? Caio, o plano é absolutamente duvidoso porque justamente o diabo mora nos detalhes. É um plano de gosto duvidoso. Porque, veja, o petróleo pré-sal e agora a margem equatorial pode ser, como dizia corretamente nesse ponto a ex-presidente Dilma Rousseff, podem ser um passaporte para o futuro. Mas também podem ser para o passado, como você disse. Aí vamos pegar a Lei 12.351, que foi aprovada e sancionada em 2010, quando o Brasil descobriu as reservas do pré-sal. Criou-se ali um fundo social. Esse fundo social iria recebendo, e foi recebendo, de fato, ao longo dos anos, o dinheiro dos royalties, participações especiais do petróleo, bônus de assinatura dos leilões. A ideia, a premissa, o espírito do fundo era que você não ia mexendo no principal e ia gastando os rendimentos. Isso morreu. Havia 6 usos previstos, usos muito nobres: educação, saúde, ciência e tecnologia. O número de possibilidades de uso desse dinheiro dobrou ao longo do tempo, passou de 6 para 12. Mecanismos de transparência, como demonstrações contábeis, relatórios trimestrais enviados ao Congresso, participação do Banco Central em um comitê que definiria o uso, a aplicação dos rendimentos, nunca foi instalado. Esses relatórios deixaram de ser uma cobrança. E o dinheiro passou a ir quase que integralmente em 2026, 98% do saldo acumulado em 2025 já foi usado. E foi usado para objetivos como, por exemplo, o programa Move Brasil, que é financiar veículos para taxistas e motoristas de aplicativos. É para isso que o dinheiro tem sido usado. No Rio de Janeiro tem sido usado para pagar previdência social. E municípios fluminenses têm um IDH abaixo, inclusive de seus vizinhos, em quesitos e índices de educação, de saúde, de meio ambiente, de desenvolvimento industrial. Para isso serviu o pré-sal. Agora, Thaís, dá para a gente prever ali os apontamentos todos das contradições, né, do Brasil, do governo. A gente esteve na COP, né? Eu pessoalmente fiquei lá 17 dias e o Brasil liderou um movimento pelo fim. O Roberto também, encontrei o Roberto lá em Belém, né, Roberto? E o movimento do Brasil lá foi uma definição de um mapa pelo fim do petróleo. Estamos sob uma presidência brasileira, enfim, em transição. É uma contradição, de alguma maneira? O mesmo Brasil que defendeu no principal encontro climático do mundo um mapa para o fim do petróleo, festeja, vamos dizer assim, a descoberta de indícios de petróleo.
Eu acho que é a forma de tratar que é a contradição, não necessariamente a realidade, né? Porque por mais que a gente precise investir na transição energética, nós estamos muito longe dela ainda. E esse capital tem que ser usado, além de outras tantas coisas, como o Roberto disse há pouco, também para preparar o Brasil para essa transição. Preparar o Brasil, inclusive, para momentos em que o petróleo, o preço cair demais. Olha o que aconteceu nos próprios municípios do Rio de Janeiro e o próprio Rio de Janeiro, o estado e a cidade, que praticamente quebraram quando o preço do petróleo despencou. Então, o que está faltando, a contradição, ela pode ser superada com governança, com dose de realismo, para entender qual é o timing, qual é o ritmo e a quantidade de dinheiro necessária para fazer uma transição energética, primeiro, sem negar a realidade, que é a necessidade de se manter consumindo combustível fóssil, ainda mais, por mais que a gente tenha uma matriz energética tão limpa como a do Brasil. Então, primeiro isso, sem negar a realidade, mas tendo governança, porque a governança que a gente teve até aqui, o Fundo Soberano, o dinheiro do Fundo Soberano, o Daniel deu exemplos aqui, mas ele foi também para bater dívida, né, para bater dívida pública. Nós não resolvemos nenhum problema nem outro. Nós não resolvemos o problema da transição energética, não resolvemos o problema da dívida pública e agora estamos com uma outra oportunidade. O Brasil, nesse aspecto, tem até sorte, né? Uma outra oportunidade para não errar. Mas aí, se a ideologia continuar na liderança das decisões políticas, eu não sei não. Tá aí, sem falar da questão geopolítica, né? Porque a gente tem uma guerra lá no Oriente Médio, Estreito de Hormuz, por causa de petróleo, né? E a gente, nono maior produtor, podendo ser quinto, quarto maior produtor do mundo, né? O William também, a gente fala bastante sobre isso, né? A geopolítica das commodities, né? E o petróleo diretamente inserido como uma oportunidade para o Brasil se desenvolver. O Daniel quer fazer a última pergunta lá para o Roberto. Eu apurei há pouco com os setores do PT e do governo que já está em curso uma ideia de mudar o regime de exploração para novos leilões da margem equatorial do modelo de concessão para o regime de partilha que foi adotado para o pré-sal a partir de 2010. Além disso, a gente tem dificuldades em licenciamento ambiental e um imposto recém-criado de exportação para petróleo bruto de 12%. Somando tudo isso, Ardengue, as petroleiras, principalmente internacionais, vêm com tudo na margem equatorial ou olham esse ambiente e falam, pera lá, não está tão bom? Você tocou numa coisa muito importante, Daniel, que é exatamente o regime regulatório e o regime tributário que a gente tem no Brasil. Porque, claro, que a gente hoje está vivendo um momento de um preço de petróleo bem favorável, o preço do barril está alto, mas isso não se confirma ao longo dos anos, né? Há momentos que, durante a pandemia, por exemplo, o preço do barril foi a $25, chegou um dia que ele foi menos $6, né? Então é um pouco o pesadelo do mercado de commodities. Tem um momento que está bom, há um momento que está ruim. Então, quando você vê impostos colocados assim, como foi o imposto de exportação, de forma inopinada para o setor, sem dúvida isso reduz a atratividade do Brasil. E é claro, essa descoberta é importante, mas não só o Brasil está produzindo petróleo e tem descobertas relevantes, né? Nós temos aqui a Guiana, perto do Brasil, o Suriname, a Argentina, a própria Venezuela, que está voltando ao mercado. Então, nós estamos disputando aí um mercado global. Então, uma estabilidade regulatória é muito importante e esse sempre é o motivo de preocupação das empresas que investem nesse setor. Bom, gente, eu queria aproveitar esse breaking news do dia justamente para chamar vocês a se dirigir ao site da CNN. Lá dentro tem a série que nós fizemos, eu e o repórter cinematográfico Djalma Sena, em outubro de 2023. Passamos 10 dias no Amapá, rodamos lá tudo de carro, saímos de Macapá, fomos até o Oiapoque e andamos aí pela área em que potencialmente será explorada, né? A gente está aí com o QR Code, que tem o link da série com 5 episódios sobre petróleo na Amazônia, né? Esse é o título dessa série que nós fizemos, apontando ali os impactos políticos, econômicos, sociais e ambientais dessa potencial exploração.